Cálculo de áreas usando a integral definida? É hoje aqui no canal do Cálculo. Olá pessoal, então vamos aqui falar sobre o cálculo de áreas. Como que eu calculo áreas usando a integração definida? Vamos começar com esse exemplo. Observe que nesse exemplo a função f de x, no caso menos x quadrado mais 4, ela está toda acima do eixo. Ou seja, f de x é positiva para qualquer x entre menos 2 e 2. E eu quero essa área aqui que eu grifei de roxo. Então, como que eu vou calcular? Toda vez que a sua área, a função f que delimita está acima do eixo x, ou seja, ela é positiva, é muito simples, basta calcular a integral de menos 2 a 2 da função que está delimitando. Então, a gente já definiu isso lá na integração de rima. Então, eu coloco uma primitiva. Quem é uma primitiva de menos x quadrado mais 4? É menos x ao cubo sobre 3 mais 4x. E eu vou calcular isso aqui de menos 2 a 2. Vai ficar aplicando o teorema fundamental do cálculo. Se você não sabe o teorema fundamental do cálculo, tá aqui na playlist do canal. E aplicando o teorema fundamental do cálculo, eu vou ter menos 2 ao cubo sobre 3, mais 4 vezes 2, menos, agora, a primitiva aplicada em menos 2. Então, vai ficar menos. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Tá? Já tô aplicando aqui. Menos 8. Então, vai ficar menos 8 terços, mais 4 vezes 2, 8, menos, ó. Aqui vai ficar mais com menos 8 terços, mais 8. Então, vai dar 2 vezes esse, né? Vai ficar menos 16 terços, mais 16, que dá 3 vezes 16, 48, menos 16, 32 terços, unidade de área, certo? Então, tá simples. Quando estiver acima do eixo x, ou seja, a função positiva, basta calcular a integral. E quando não for assim tão simples? Olha esse caso aqui. Eu quero calcular essa área entre a função seno e o eixo x. Observe que esse aqui é o π. E aí, eu tenho um pedaço da área está acima do eixo, o outro pedaço está abaixo. Esse aqui eu sei fazer. E esse, como que eu faço? É muito simples, olha. Então, eu vou fazer, ó, a área achurada, ela vai ser integral de 0 até π. Por que que eu vou integrar de 0 até π? Porque a função está acima do eixo, então é o caso 1, né? Seno de x dx. Mas, agora, gente, toda vez que eu tenho que a função está abaixo do eixo, é como se eu imaginasse a função refletida aqui, olha. Então, vamos pegar só esse intervalo de π a 2π. Então, eu tenho aqui a função f de x, que é o seno. Se eu tiver essa função aqui, ó, é um pedaço de menos seno de x. Vou escrever aqui, ó, um g de x. Você concorda que quando eu faço seno e menos seno, essas áreas aqui, ó, essa área é equivalente a essa área. Que eu peguei a função e refleti acima do eixo. Agora, menos seno me dá exatamente essa área aqui. Essas duas áreas aqui, elas são idênticas. A função seno e a função menos seno, na verdade, eu peguei cada ponto e refleti, ó, em torno do eixo x. Então, essa é a ideia. Aqui, olha, eu posso colocar assim, ó, mais integral de π até 2π menos seno de x, porque agora ela tá acima do eixo dx. É muito comum, então, fazer assim, ó, de 0 a π seno de x dx, que é esse pedaço que não tem problema. Mas, olha, esse pedaço aqui, esse menos pode ser visto fora. Então, na verdade, eu coloco um módulo. Eu coloco um módulo de π a 2π seno de x dx. Tá vendo, olha? Quando o seno de x nesse pedaço tá abaixo, olha.
Quando eu coloco o módulo, eu tô falando que eu tô anulando esse sinal, tá vendo? Então, agora com o módulo, porque o módulo de x não é o próprio x, se ele for positivo e é menos ele se ele for, isso aqui em módulo representa esse, porque a menos seno está acima do eixo. Então, é muito comum colocar em módulo, ou deixar esse menos aqui que não tem problema, tá? E aí eu faço essa integral, então vai ficar primitiva do seno menos cosseno de x de 0 a π, mais, agora, qual que é uma primitiva de menos seno? É o cosseno de x de π a 2π. Então, vai ficar menos cosseno de π mais cosseno de 0. Eu tô aplicando o teorema fundamental do cálculo aqui, tá? Mais cosseno de 2π menos cosseno de π. Tô aplicando o teorema fundamental do cálculo aqui também. Então, vai ficar, ó, menos cosseno de π é menos 1. Então, vai ficar 1 mais, ó, 1 mais 1. Que dá 4 unidades de área, certo? Então, se eu fizesse, gente, observe que se eu não observasse esse menos ou colocar o módulo na parte que está abaixo, se você vier aqui calcular a integral direta de 0 a 2π de seno de x dx, essa integral dá zero, exatamente porque essa área aqui é um número positivo. Quando você faz essa integral aqui, dá um negativo, então é como se essas duas coisas se cancelassem. Então, se você não partir ela no π e calcular parte acima do eixo, ela própria, parte abaixo multiplica por menos 1, ou coloca um módulo que é equivalente, você obtém zero. E zero não representa essa área. Então, se você quiser integrar isso aqui, ok, essa integral aqui é zero. Só que essa área aqui, ela vale 4 unidades. Então, tem que ficar bem atento quando pedir área e quando só pedir integral, certo? Isso aqui acontece em qualquer função. Todas as funções que você olha, parte abaixo, parte acima, você tem que ir picando e fazendo cada pedacinho, certo? Áreas entre curvas. Como que eu uso integral para calcular essa área aqui que eu achurei? Observe que isso é uma parábola, parábola x ao quadrado, isso aqui é uma reta, que é a reta x mais 2. Então, o primeiro passo aqui é achar esses valores de interseção, ó. Quem é esse x? Quem é esse x? E aí eu faço o seguinte, para encontrar a interseção, eu faço x ao quadrado igual a x mais 2. Aí eu obtenho x quadrado menos x menos 2 é igual a zero. Aplico uma fórmula de Bhaskara aqui, né? Então, vai ficar b ao quadrado menos 4ac, então delta deu 9, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu vou ter 2 e menos 1. Então, esse valor aqui é o menos 1 e esse valor aqui é o 2. Então, o primeiro passo é descobrir as interseções. Segundo passo é enxergar que se eu calculo a integral dessa reta, ou seja, se eu calculo a integral de menos 1 a 2 da reta, se eu calculo a integral da reta, o que que eu obtenho? Eu vou obter aqui nesse caso, essa área aqui toda. Eu obtenho a área que eu quero, mas eu obtenho essa área aqui abaixo, ó, porque eu estou integrando a reta, então eu calculo a área abaixo. Esse pedacinho e esse pedacinho aqui estão inclusos, ó, deixa eu colocar aqui de vermelhinho aqui, ó. Essa área em vermelho, ela tá inclusa aqui. Então, isso daqui é a área em vermelho mais a área em lilás. E aí, eu observo agora só a área abaixo, a parábola. Se eu quiser calcular de menos 1 até 2 a área abaixo da parábola, isso daqui é o que tá de vermelho, olha. Isso aqui é a área em vermelho. E essa área aqui é a área em vermelho mais a área em roxo, que é o que eu quero a área em roxo. Então, se eu tenho a área roxa mais vermelha e a vermelho, e eu subtraio, você concorda que eu obtenho a área em roxo? Então, é exatamente fazer, ó, menos 1 a 2, a função reta, menos a parábola dx, tá?
Na prática, gente, isso é muito simples. O que eu faço? Olha, eu vou de cima para baixo, como se eu tivesse assim com uma injeção. Primeiro, eu encosto em quê? Na reta. Por isso que eu coloco a reta aqui, ó. Aí eu entro na área que eu quero, que é essa área em lilás, ó. Então, furei aqui a cápsula. E aí eu delimito essa primeira fronteira, que é a reta x mais 2. Eu entro na área que eu quero, e aí eu obtenho a fronteira inferior dessa área, que é a função parábola. Então, eu venho, ó, encosto primeiro na de cima, reta, entro na área, por baixo a parábola. Então, ó, reta menos parábola dentro do integrando e os limites de integração que eu já tinha achado. Quando você resolve isso aqui, você acha a área em roxo, que é o que eu quero. Então, vamos achar uma primitiva, ó, primitiva aplicada de menos 1 a 2. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 2, eu tô aplicando em 2, ó. 2 ao quadrado sobre 2 mais 2 vezes 2, menos 2 ao cubo sobre 3, menos, agora aplicado em menos 1, ó. Menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes menos 1, menos 1 ao cubo sobre 3. Teorema fundamental do cálculo que eu apliquei aqui. Vai ficar 4 sobre 2, 2, mais 4, 6, menos 8 sobre 3, ó, mais meio, menos 1 aqui dá mais, menos meio, menos 2 aqui vezes menos 1 mais 2, menos vezes menos mais, e aqui eu tenho menos 1/3. Então, eu tô aqui com essa continha aqui que eu preciso fazer, tá? Observe que essa continha aqui vai ficar assim, ó, menos 9/3, que dá menos 3. Então, eu tenho, ó, 8 menos 3 menos meio. Então, eu tô com esse número que é 8 menos 3, 5 menos meio, que dá 10 menos 1, 9 meios, unidades de área, certo? E por último, esse exemplo 4, gente. O exemplo 4, ele é bem interessante, porque olha só, eu quero essa área que tá achurada aqui. Então, o primeiro passo é entender que se eu fizer o processo anterior vindo, ó, de cima para baixo, em um pedaço ele encosta nessa parábola. E em outro pedaço ele encosta nessa reta. Então, eu preciso dividir isso aqui em dois, ó. Reta, reta. Hipérbole, reta. Tá vendo? Então, aqui eu preciso separar em dois. Primeira coisa, que reta é essa? Essa reta aqui, ó, é a reta y igual a x sobre 4. Porque as duas passam na origem, entra 2 e sai 1 meio, ó. Certo? Essa reta aqui é a reta y igual a x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar isso aqui em duas integrais, ó. Essa área achurada vai ser integral de 0 a 1, que é esse primeiro pedaço aqui dela, ó. Então, eu tô separando ela aqui, ó. Então, eu tenho o primeiro pedaço e depois eu vou ter o segundo. No primeiro pedaço, primeira função que eu esbarro em cima é a reta x, menos. A função que eu esbarro embaixo é x sobre 4, ó. X sobre 4 dx. Mas, agora a segunda. Essa segunda parte aqui, ó, primeiro esbarro na função 1 sobre x. E embaixo, ó, eu esbarro na reta x sobre 4, menos x sobre 4, dx. E aqui eu tô integrando de 1 até 2, certo? Aí, agora vamos resolver essa integral aqui, ó. Uma primitiva para essa, x quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 4 vezes 3, né? 12. Isso aqui é aplicado de 0 a 1, mais. Primitiva para essa. Ô, gente, desculpa, aqui tem um erro, ó. Aqui tem um erro, porque aqui é x ao quadrado, né? Ó, x ao quadrado sobre 8. Tá? Primitiva aqui é x quadrado sobre 8. Não é, porque aqui é a regra da potência, x quadrado sobre 8. Aqui a primitiva vai ser ln do módulo de x, ó, menos x quadrado sobre 8.
calculando aqui de 1 a 2. Desculpa. Então, isso aqui vai ficar 1/2 menos 1/8, aplicando 1. Aplicando em 0 dá 0, mais ln de 2, ln do módulo de 2, menos 2 ao quadrado, 4/8, menos, aplicando agora em 1, ln do módulo de 1, menos 1/8. ln de 1, gente, é 0. Que vai ficar, ó, mais 1/8 com menos 1/8, cancela também. Então, vai ficar aqui, ó, meio, mais ln de módulo de 2, que é o próprio 2, menos 1/2, ó, 4/8 meio. Então, isso aqui dá ln de 2 unidades de área. A resposta é ln de 2. E aí, gostou da aula? Se gostou, não deixe de acompanhar os outros vídeos aqui do canal. Se inscreva e dê o seu curtir. Deixe também o seu feedback aqui nos comentários, logo abaixo. Até a próxima. Tchau!